Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, irei explicar a série Noite Adentro da Netflix. Um homem chamado Terêncio corre para um aeroporto de Bruxelas. Ele está visivelmente em pânico e com pressa. A maioria das pessoas pensaria que ele está perdendo um voo, mas a verdade está bem mais longe disso. Ele pede ao suporte técnico qualquer passagem para o oeste, mas descobre que o mais próximo é daqui 2 horas. Ainda assim, ele compra a passagem apenas para atravessar o terminal. No mesmo aeroporto, uma famosa influenciadora Inês está conversando por vídeo com uma amiga em Nova York, quando, de repente, ela engasga e cai inconsciente. Do lado de fora, as pessoas que estão assistindo a TV veem que os repórteres e os apresentadores de programa desmaiaram na frente das câmeras. Não apenas isso, mas uma rua inteira de pessoas está inconsciente no chão. Os espectadores acham que deve ser algum tipo de piada, exceto Terêncio, que sabe o que está acontecendo. Ele diz que é hora de agir e corre para o terminal, quando um guarda está distraído. Terêncio pega sua arma e pede a todos que saiam do caminho. Ele corre para um voo que está prestes a decolar para Moscou em alguns minutos. Apenas alguns passageiros embarcam no voo quando ele entra e mantém todos sob a mira de uma arma. O piloto está desaparecido e o copiloto Matiel não quer ajudar o terrorista. Enquanto eles lutam pela arma, uma bala atinge a palma da mão de Matiel e o fere. Do lado de fora, os passageiros entram em pânico e a comissária Gabriele tenta mantê-los calmos. Terêncio sai da cabine perguntando se há um piloto a bordo. Uma mulher chamada Sylvie se levanta, embora seja apenas uma piloto de helicóptero aposentada. Sobre a ordem de Terêncio, ela e Matiel decolam com todos os outros passageiros. Os aviônicos estão quebrados por causa da bala e, como resultado, ninguém do avião pode entrar em contato com alguém de fora. Quando o avião está no ar, Sylvie e Matiel tentam ao máximo argumentar com Terêncio, mas o homem continua inflexível. Ele diz que é um oficial designado da OTAN e sabe algo que eles não sabem. Ao ser solicitado, ele revela que os raios do sol se tornaram mortais. A partir do próximo dia, o nascer do sol vai matar todos, mesmo aqueles que ficam dentro de casa. Isso já começou em países do leste, como Japão e Coreia, e o avião será o próximo alvo se o nascer do sol os alcançar. Matiel e Sylvie não acreditam nele e teorizam que ele é mentalmente doente. Terêncio também reconhece que pode parecer um idiota, mas afirma que não é. A mão de Matiel está sangrando profundamente, o que pode causar um problema a longo prazo. Uma das passageiras, chamada Laura, é enfermeira domiciliar de um idoso com demência. Ela é a única profissional médica a bordo, então ela assume a responsabilidade de ajudar o piloto. Eles não têm um kit de costura para fechar a ferida, então usam uma faca quente. Matiel grita de dor e os passageiros entram em pânico ainda mais. Matiel sabe que, se eles começarem a protestar, a vida de todos estará em perigo. Por isso, ele diz a eles que aterrissarão em um local diferente conforme o desejo de Terêncio, antes de continuar seu caminho para o destino original. Matiel espera que os caças estejam vindo para resgatá-los, já que foram levados sob a mira de uma arma, mas por algum motivo, Selfie sente que está sozinho. Um passageiro os ouviu falar sobre o sol e suspeita que o piloto está mentindo para eles. De repente, um passageiro árabe começa a tossir e cai inconsciente. Ayas pega a arma de Terêncio no processo. Terêncio está trancado dentro do banheiro por ordem de Ayas, e Matiel é solicitado a dizer a verdade. O piloto revela que está pousando na Islândia porque Terêncio queria ir para algum lugar a oeste. Lá, a polícia prenderá o terrorista e os outros serão libertados. Eles também contam a ele sobre o sol e como Terêncio acha que isso matará as pessoas. Isso deixa os passageiros apavorados. Eles começam a se lembrar de coisas estranhas que aconteceram antes de embarcar no voo e estão preocupados com sua família. Matiel acalma todos e assume a responsabilidade de salvá-los como capitão. Algum tempo depois, ele tenta pousar em um aeroporto na Islândia, mas não recebe sinal de controle de tráfego aéreo. Quando eles podem ver o chão de perto, eles percebem que vários aviões colidiram entre si e as pessoas estão correndo ao redor. Eles finalmente veem que Terêncio estava dizendo a verdade, mas como a pista está bloqueada, eles não podem pousar. O avião só tem combustível suficiente para voar um pouco para o oeste até a Escócia. Portanto, o capitão decide fazê-lo e torcer pelo melhor. Ele tira Terêncio do banheiro para que o homem possa contar a todos o que está acontecendo. Ele revela que descobriu sobre o sol escutando a conversa de seus superiores. Ele não sabe por que isso está acontecendo ou se vai parar em breve. Tudo o que ele sabe é que, se quiserem sobreviver, terão que voar para longe do nascer do sol. Enquanto isso, o homem árabe, que desmaiou antes ainda, está no chão. Ele tem dificuldade para respirar e está prestes a sofrer uma parada cardíaca. Com seus últimos suspiros, ele diz que engoliu diamantes. A enfermeira Laura tenta o seu melhor para salvá-lo, mas suas tentativas são em vão. Ao mesmo tempo, eles passam por um pouso de emergência na Escócia, onde Matiel para o avião segundos antes de bater em uma parede. Eles saem e seus telefones começam a tocar com notificações de seus entes queridos. A internet está cheia de notícias sobre a luz solar mortal. Metade do mundo morreu e outra metade está esperando a morte. O aeroporto está vazio porque todos que tiveram a chance de fugir, fugiram, e os
outros estão se escondendo em lugares escuros, esperando que isso os proteja. De repente, eles são abordados por 3 militares, pedindo ajuda. Eles têm apenas 45 minutos antes do nascer do sol, então decide coletar suprimentos importantes e voar para o oeste. Um dos passageiros é um engenheiro aeronáutico, Jacob. Ele quer voltar para sua esposa grávida para salvá-la, mas para a segurança geral dos passageiros, ele é solicitado a recuar. Depois de coletar suprimentos e encher o tanque do avião, eles decolam mais uma vez. Um dos militares é piloto e sugere que eles voem para longe do Equador para evitar que o sol os alcance mais rápido. A próxima parada é no Canadá, onde eles vão abastecer o avião novamente e consertar o rádio. Algum tempo depois, a internet é consertada e os telefones começam a tocar. Eles recebem as últimas mensagens de seus entes queridos que já morreram em Bruxelas. Então, o homem encontra um artigo dizendo que a causa do desastre é a polaridade do Sol. Outro passageiro é especialista em clima e sabe o que significa polaridade do Sol. Ele explica que a cada 11 anos o campo magnético do Sol se inverte, mas ninguém sabe o porquê. Não tem efeito significativo no mundo, portanto, poucas pesquisas foram feitas. No entanto, nas últimas décadas, a intensidade da reversão foi ficando mais fraca. Por causa disso, Ortiz acha que a reversão se tornou muito mais poderosa na outra direção. Se o que ele está dizendo é verdade, a Terra está sendo bombardeada com raios gama em todos os lugares em que o Sol se põe, e é por isso que as pessoas estão morrendo instantaneamente. Eles não têm como provar a teoria, porque os cientistas que publicaram o artigo provavelmente também estão mortos. Nesse momento, Ayas descobre uma reportagem dizendo que os militares que eles abrigaram são na verdade terroristas do Afeganistão. Eles foram presos e levados de volta ao país no aeroporto. Do lado de fora, um deles discute e empurra o velho que tem demência. Isso causa sua morte e ganha ao terrorista a desprovação do passageiro. Self conta a Matiel sobre a notícia e os dois decidem abandonar os terroristas quando desembarcam no Canadá. Alguns minutos depois, eles pousam e tem 2 horas antes do nascer do sol. Várias vítimas da luz do sol estão por toda a cidade. Os terroristas são solicitados a procurar peças de rádio de reparo na loja mais próxima. Eles concordam, mas insistem em levar Gabrielle e Jacob com eles. O problema é que Jacob sabe sobre o plano, mas não Gabrielle. Portanto, quando eles estão na loja, Jacob tranca os terroristas em uma sala. Gabrielle se recusa a ir com ele. Jacob não perde tempo tentando convencê-la. No final, ele chega ao aeroporto enquanto é seguido pelos terroristas, mas Gabrielle é deixada de volta na cidade. O avião decola sem ela. Os terroristas o seguem e conseguem acertar uma janela com uma bala. Felizmente, para os passageiros, isso apenas cria uma rachadura. Portanto, se eles mantiverem uma atividade nivelada, ela não quebrará. Um garoto com doença terminal chamado Dominic também está no voo. Ayas tenta conversar com ele, mas sua mãe, super protetora, pede que o homem vá embora. De repente, eles recebem um sinal de rádio de alguém no Havaí. A conversa é interrompida, mas eles assumem que alguns sobreviventes estão dentro de um subaquático e é por isso que estão vivos. Matiel quer partir para o Havaí o mais rápido possível, mas Self acha que ir para lá por causa de uma mensagem pouco clara seria estúpido. Enquanto isso, Terêncio está furioso porque o capitão pode tomar todas as decisões. Ele protesta e todos chegam a um acordo de que voltarão para tomar uma decisão a partir de agora. Quando as coisas começam a se acalmar, vários alarmes soam ao mesmo tempo, indicando um mau funcionamento da aeronave. As coisas voam para o céu enquanto os passageiros se preparam para o impacto. Matiel rapidamente traz o avião para uma altitude mais baixa e Jacob usa uma tábua de madeira para fechar a janela por algum tempo. Todos se acalmam, mas Dominic tem dificuldade para respirar porque seu tubo respiratório voou para longe. Ayas pensa em um plano e usa o tubo de oxigênio para fazer um tubo respiratório. Sarah está agradecida e envergonhada por ter sido má com Ayas. O capitão diz a todos que o Havaí não é mais uma opção porque eles nunca chegarão lá a tempo nesta altitude. A opção mais viável seria pousar em Atu, uma ilha do Alasca. Além disso, a turbulência não foi capaz de livrar do terrorista. Na cena a seguir, eles pousam no Alasca e reabastecem o tanque antes de decolar. Quando está no ar, o climatologista Ortiz descobre algo estranho. As frutas que eles pegaram no Canadá não têm gosto algum. Ele acha que é porque os raios gama são tão intensos que estão remodelando a estrutura atômica da comida. A parte mais preocupante é que diminui o valor nutricional dos alimentos. Se isso continuar, eles morrerão de fome em algumas semanas. Matiel reconhece o perigo, mas afirma que sua principal preocupação deveria ser fugir do sol. Ele começou a perder o controle de si mesmo nas últimas horas. Selfie pede que ele descanse, mas ele grita com ela. Os passageiros decidem forçá-lo a descansar e trazê-lo para fora da cabine. Embora irritado, Matiel promete dormir pelas próximas horas. Algum tempo depois, eles pegam outro sinal no rádio e ouvem 2 pessoas conversando, mas o grupo só os ouvem dizer Stara 17. Eles logo descobrem que a pessoa que está falando ao telefone é um cosmonauta que está no espaço. Eles estão chocados que alguém assim esteja vivo, mas isso também significa que ele está falando com a sala de controle que fica na Terra. Com esperança renovada de sobrevivência, eles decidem ir para a sede do OTAN, em Bruxelas, onde tudo começou. Nesse ritmo, eles terão 4 horas depois de pousarem em Bruxelas até o sol sair. Portanto, eles podem encontrar algumas informações sobre o bunker secreto na sede com a ajuda de Terêncio. Do lado de fora, Laura encontra Matiel inconsciente no banheiro. Acontece que a lesão em sua palma foi infectada e causou envenenamento do sangue, e é por isso que ele estava agindo da maneira estranha. Selfie é obrigada a assistir alguns vídeos sobre como pousar um avião. No entanto, quando ela realmente precisa fazer o trabalho, ela entra em pânico. Uma turbulência agressiva atinge a todos e se preparam para o pior. No final, eles passam por um pouso instável, mas fora isso, tanto o avião quanto os passageiros
estão seguros. No final, todos chegam à entrada do bunker. Os passageiros são finalmente recebidos por militares que os recebem dentro e afirmam que estão seguros ali. Terêncio é deixado sozinho do lado de fora. À medida que o sol nasce, ele fica de frente para ele e pede que ele faça o seu melhor. E no final, ele também morre. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!